Exportu Católica na TV, sua vitrine do turismo religioso, hoje traz um grande momento, uma grande entrevista com o nosso querido Padre Chagas, pároco da Basílica dos Protomártires do Brasil, onde nós vamos falar um pouco do Santuário dos Protomártires, vamos adentrar um pouco sobre o documento Laudato Si, do Papa Francisco, mostrar que o documento, quer queira ou quer não, ele tem algo relacionado ao turismo religioso, conversar como está todo o desenrolar, todo o desenvolvimento da Basílica dos Protomártires do Brasil, o que é necessário para divulgar mais a Basílica dos Protomártires do Brasil. E não só isso, o Padre Chagas, como coordenador das pastorais, vigário para as pastorais na Arquidiocese, vamos falar um pouco também como está todo esse desenvolvimento dos monumentos dedicados aos protomártires do Brasil, lá em Cunhaú, na cidade de Cangoritama, lá em Uruaçu, na cidade de São Gonçalo do Amarante. Como é que está também essa preparação da canonização dos protomártires? É uma entrevista muito boa, gente, e a partir de hoje você vai nos acompanhar. Eu quero que você nos acompanhe, porque a partir de hoje nós vamos mostrar o potencial do turismo religioso na capital potiguar, começando justamente com os protomártires do Brasil. Exportu Católica na TV, sua vitrine do turismo religioso. E nós hoje estamos na paróquia Basílica Santuário dos Protomártires do Brasil. E a nossa entrevista hoje é com o pároco, o Padre Francisco das Chagas Souza. Estamos aqui presentes para falar um pouco do santuário, para falar um pouco sobre os protomártires do Brasil. Como você sabe, caro telespectador, o nosso programa é voltado ao turismo religioso. E hoje, mais do que nunca, eu, apresentador desse programa, sou muito atento, muito fã da história dos protomártires do Brasil, e nós queremos justamente através desse programa fazer um apelo a partir de hoje, e divulgar a devoção aos protomártires do Brasil, não só aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas em todo o país onde a emissora TV Grande Natal alcança. Bom dia, padre. Bom dia, estamos à disposição. Padre Chagas, como nós conhecemos, Padre Chagas, algum tempo atrás, eu queria começar com essa pergunta e eu acredito que o senhor pode se lembrar, existia um encontro em Natal que era o senhor, o Padre Murilo, e na época que fazia parte o Padre Flávio, que estava como pároco de Cangoritama, sobre o fortalecimento dos santuários dos mártires aqui no estado do Rio Grande do Norte. Como está essa questão de fortalecimento hoje do santuário, tanto de Cunhaú como de Uruaçu e aqui mesmo da própria Basílica? Muito bem, nós estamos sempre fazendo um esforço, não só também com esses 3 lugares referenciais da Arquidiocese, mas nós temos também outras paróquias, outros padres. Estamos exatamente nos encontrando, conversando e pensando um plano de ação para que aconteça a maior divulgação dos nossos mártires, porque eu acho que algo ainda falta ser feito. Eu acho que vocês estão colaborando muito com isso, vão nos ajudar bastante, que é o conhecimento. Talvez por outros momentos ter alguns espaços para que o povo possa conhecer a riqueza do testemunho dos nossos mártires nesta terra potiguar. Então esse esforço está realmente acontecendo, Aqui mesmo, depois da última conversa que nós tivemos, o nosso último encontro, ficou decidido de cada paróquia ou cada santuário, a cada dia 3 de cada mês, pudesse ter um momento especial dos mártires. Isso nós estamos fazendo aqui no santuário, fazemos carreatas, fazemos caminhadas no dia 3 de cada mês. Há uma intenção especial aqui numa das missas do santuário, quando no domingo, cai no domingo, dia 3, então a missa da tarde é exatamente essa missa do peregrino. Então eu acho que o santuário aqui, o espaço dentro de Natal, esse nosso que foi criado no dia 3 de outubro
não é, de 2009 foi inaugurado este santuário, e eu tomei posse no dia 12, onde foi criada a paróquia Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, aqui em Natal. Então eu creio que esse espaço aqui é a referência para o vicariato urbano, né, aqui para dentro da cidade, onde as pessoas podem chegar até aqui e realmente fazer as suas orações, fazer o seu encontro pessoal com Jesus. Padre, e como é que está, o senhor falando de divulgação, como é que está o trabalho público hoje dentro do santuário? Eu digo público em termos de prefeitura, em termos de comissão de turismo, secretaria de turismo. Existe alguma previsão, alguma busca de parceria para isso? Ainda não. Nós tentamos até, havia um projeto quando eu cheguei, isso aqui já estava pronto, mas havia um projeto de uma praça aqui ao lado, até para que pudesse favorecer um espaço para estacionamento, para encontros, para grandes eventos, mas isso ainda não foi possível, né? Não foi possível. Eu já tive vários contatos, ultimamente não, mas já tive vários contatos e sempre há uma situação que se complicou diante da realidade mesmo administrativa, mas eu creio que isso precisa acontecer. Acho que o poder público precisa ainda olhar para esse espaço aqui como uma referência para o bem do povo, não só o aspecto religioso, mas o bem da comunidade e o bem das pessoas, que a igreja faz e que esse santuário também faz. Como é que está? O senhor falou aí dia 3 de outubro, né, dia 3 de cada mês, desculpa. Está vendo não só encontros aqui no santuário, né, a Basílica dos Protomártires do Brasil, né, mas em todas as paróquias. A gente sabe que o próximo ano, 2017, poderá ocorrer a canonização dos protomártires do Brasil, né? Já se iniciou alguma campanha, já está se prevendo alguma campanha para fortalecer, para criar uma maior devoção, além desses encontros que está havendo na igreja, mas que possa mobilizar toda a arquidiocese, não só a arquidiocese, mas todo o estado do Rio Grande do Norte, porque idêntico à festa de São Sebastião no Rio de Janeiro, que é feriado estadual, o Rio Grande do Norte também tem um feriado estadual, né, que é relacionado aos protomártires do Brasil. Como é que está sendo feito e como poderá ser feito esse trabalho, não só dentro da Arquidiocese de Natal, mas nas dioceses de Mossoró e Caicó? Realmente você chama a atenção de uma situação que nós precisamos ampliar essa equipe e precisamos fazer crescer, porque, como você frisou bem, eles são os padroeiros do Rio Grande do Norte, né? Isso precisa ser mais conhecido. Então, quando foi criado esse feriado, é exatamente para favorecer a essa expressão religiosa e até mesmo, eu digo, um respeito ao nosso povo religioso, ao sentimento religioso que na época os nossos governantes tiveram. Então, isso precisa ser aproveitado melhor. Nós precisamos dar passos nessa direção. Nós estamos nos organizando, estamos numa fase de ir atrás de tudo aquilo que é graça, de tudo aquilo que o povo tem manifestado e tem até rezado. Muitas vezes eu rezo aqui intenções do nosso povo de ação de graças aos mártires e certamente outras paróquias também. Então isso precisa ser mais organizado, né? Estamos buscando meios, mas a gente também tem outras atividades, né? Os mesmos que estão à frente desse trabalho têm outros trabalhos grandes na arquidiocese. Então o tempo às vezes vai correndo e a gente não consegue às vezes dar passo. Por isso que eu digo que precisamos ampliar mais essa equipe e eu acho que vocês poderiam nos ajudar muito nesse processo, nisso que você perguntar. Como chegar também ao todo o estado do Rio Grande do Norte e até Passos Fora. Eu tive conhecimento nesse momento que estamos nesta grande esperança da canonização, que tem paróquias em outros lugares que têm devoção aos mártires, né? Não aqui no nosso estado, mas até mesmo no Rio Grande do Sul, tem paróquias dedicadas, uma ou duas paróquias dedicadas, e que as pessoas vão ao encontro. Quer dizer, você conhecendo a história, você começa a amar esse testemunho, porque é um testemunho de fé. É aquilo que está, não é mesmo lá
nas bem-aventuranças, os que são perseguidos por causa de mim, deles é o reino dos céus. E os mártires deram esse testemunho de fé. Isso precisa ser melhor explicado, melhor apresentado para o povo mais simples, mas para aqueles também que estão em estudo, também conhecer essa história. Padre, o senhor falando da nossa ajuda, né? Não sei se o senhor sabe, mas recente, dia 29 de junho, foi dado pontapé inicial dentro do estado do Rio Grande do Norte no GT do Turismo Religioso. O que é isso? É um grupo de trabalho com foco no turismo religioso para fortalecer o segmento dentro do estado do Rio Grande do Norte. E uma das coisas mais citadas dentro do GT foi os protomártires do Brasil. Não foi nem tanto a questão da imagem de Santa Rita, que já tem uma grande devoção, não foi a festa de Santana em Caicó, não foi a festa de Santa Luzia em Mossoró, foi os protomártires do Brasil. Tanto que recentemente, tanto na UERN como na UFRN, duas monografias foram aprovadas, passaram pela bancada, e essas duas monografias se referiam aos protomártires do Brasil, principalmente o Santuário de São Gonçalo do Amarante, citaram a Basílica aqui de Nazaré, citaram o Cunhaú. Então, existe um trabalho de estudantes católicos preocupados com isso, mas o GT hoje ele vem fortalecer isso. O GT ele está com um trabalho não somente com a parte da igreja, tem algumas expressões da igreja, pessoas, mas a Fé Comércio está junto, o Senac está junto, o Sebrae junto, o Banco do Nordeste junto, o reverendo Hodson, que eu acredito que o senhor conhece, da igreja anglicana, falou muito bem sobre o espaço sagrado para o desenvolvimento do turismo religioso e citou os protomártires do Brasil, que há necessidade de uma devoção. Então, já está se começando esse trabalho, e eu acredito que é uma forma de fortalecer e divulgarmos cada vez mais os protomártires do Brasil. Uma coisa que o senhor falou aí, padre, sobre história, a história bonita dos protomártires, os protomártires do Brasil, aí eu queria que o senhor falasse um pouco. Ele é turismo pedagógico, ele é turismo histórico, ele é turismo cultural, ele é turismo religioso. Então, dentro dos protomártires do Brasil, nós poderemos trabalhar muito o segmento do turismo religioso, não só na parte religiosa, mas histórica, cultural e pedagógica. Muito bem. Em primeiro lugar, eu estava até agendado para ir ao evento, mas aconteceu uma outra situação de urgência que eu tive que exatamente não poder participar. Mas eu creio que dentro dessa perspectiva também cultural, inclusive eu tenho uma amiga jornalista que o trabalho final foi exatamente sobre os mártires, se formou em jornalismo e foi exatamente o testemunho dos mártires. Então eu acho que precisa ser formada uma equipe também nessa dimensão da cultura, E você não pode negar esse momento da história do Rio Grande do Norte, Não pode negar esse momento da história do Rio Grande do Norte. Creio que essas parcerias todas, esses passos que estão sendo dados, nós vamos crescer, até porque eu falo agora em relação aqui ao santuário, esta realidade da cidade, nós tínhamos aqui uma devoção à Nossa Senhora de Nazaré, é a parte da história daqui da comunidade. O santuário foi erguido exatamente para ser essa referência. Então, o meu trabalho aqui no santuário, em primeiro lugar, foi organizar a estrutura paroquial. Então, eu passei 6 anos formando as pastorais, aquela base que tem que uma paróquia ter. E agora estamos dando um segundo passo, que essa paróquia tem que ser diferente. Essa paróquia, além de ter a sua pastoral normal, como todas as outras, ela também é uma paróquia santuário, então ela tem que pensar nessa outra dimensão. São 2 tipos de pastorais que tem que existir dentro de um santuário: a pastoral para a comunidade local e a pastoral que se abre esse leque que você falou, a questão da cultura, a questão da parceria, para que muitas vezes, até mesmo pela dimensão cultural, pela questão histórica, você pode depois descobrir a questão da fé, a questão da devoção, uma identificação, porque a questão da devoção é questão de você se identificar.
Você não força, ninguém pode forçar alguém a ter uma devoção a um santo tal, não é? O que pode nascer dentro é aquele amor, aquilo que você vai conhecendo, você vai amando, vai descobrindo. E isso pode ser um caminho. Essa dimensão da história, essa formação cultural, o conhecimento da história, isso pode acontecer. Até mesmo você não professando, não expressando a fé. Fé todo mundo tem, agora precisa apurar mais um pouco. Mesmo você não tendo essa expressão de celebrar a sua fé, mas esse caminho pode lá na frente ajudar. Porque nós vamos precisar disso, o ser humano precisa disso. Precisa desse. E o conhecimento, nada melhor do que para fortificar tudo isso. Então, eu acho que são passos que a gente tem que descobrir, tem que dar. E a gente aqui até pede para esses que estão aí, que estão estudando, que estão buscando esses conhecimentos, possam nos procurar para nos ajudar nesta ampliação dessa equipe, nessa direção. E eu fico feliz de saber que vocês estão envolvidos e estão querendo realmente levar à frente esse projeto. Então, isso é muito bonito. Parabéns, muito parabéns para vocês. Outra coisa que eu presto atenção toda vez que eu venho aqui no santuário, que foi pensado, que foi olhado, foi a estrutura de acolhimento a idosos e a cadeirante, né, padre? A sustentabilidade. É interessante, no próprio GT, na reunião, nós falávamos sobre essa questão de infraestrutura, né? O senhor falou realmente da necessidade de uma praça, de acolhimento de peregrinos, em questão de estacionamento para ônibus, mas foi pensado muito nessa sustentabilidade, foi pensado muito nessa situação de acolher o cadeirante, de acolher também o idoso. E aqui eu tenho trabalhado muito, não só com a pastoral da acolhida, mas eu tenho trabalhado em todas as pastorais, para que tenham essa consciência, cada missionário dessa paróquia, tenham a consciência que essa paróquia, a diferença no santuário é saber acolher. Não só que ele venha entrar, mas que ele aqui se sinta em casa, porque a casa de Deus é a casa dos seus filhos, e ele possa voltar aqui para rezar, para fazer o seu encontro. E nós temos já esses grandes momentos aqui. Muita gente passa por aqui, às vezes conhece a história, muitas vezes vem até com um problema de saúde, saindo aí dos hospitais, vem aqui, às vezes num desespero muito grande, quando sabe de algum diagnóstico, alguma coisa, e quando chega aqui, encontra até, nós temos um diácono que passa aqui bastante tempo acolhendo as pessoas, conversando, e de repente ela depois se dirige ao Santíssimo Sacramento. E lá, muitas vezes depois que sai aliviado de sua dor, do seu sofrimento, porque a fé nos move e nos leva a uma esperança sempre. Então eu acho que o santuário vai cumprindo, nós vamos trabalhando. Já sábado passado eu tive reunião com todos os coordenadores das pastorais, dos movimentos, serviços, exatamente trabalhando sempre essa consciência do acolhimento. Uma igreja, agora a gente aqui fundamenta em Aparecida, na grande referência do Papa Francisco, uma igreja em saída é isso. É a gente sair dessa estrutura que muitas vezes estamos fechados em nós mesmos, nos nossos salões paroquiais, em nossas reuniões, e essa igreja que se abre, ela abre para acolher as pessoas, seja quem for a situação que ela esteja vivendo. Nós não queremos nos importar com isso. Hoje mesmo, na terça-feira, aqui na Paróquia Santuário, nós não temos nenhuma reunião de pastoral à noite. Todos aqueles que estão envolvidos na paróquia saem nas ruas, cada rua vai ter um missionário trabalhando nas terças-feiras à noite. Para ser essa igreja, somos a paróquia do Santuário, que estamos saindo daqui para levar a palavra de Deus às famílias. Só um momento, daqui a pouco nós voltamos novamente com o Padre Chagas para falarmos mais um pouco sobre os protomártires do Brasil. Seja em Natal ou em Pipa, aqui você encontra belas praias, passeios incríveis e muito sol, além de uma excelente gastronomia. O paraíso é aqui. Venha passar momentos de intenso lazer.
Entre em contato com a natureza. Seja para descansar ou se divertir, hospede-se conosco. Paradise Hotéis, Natal e Pipa, 4 opções para você. Estamos de volta com a Expo Tour Católica na TV, sua vitrine do turismo religioso. Bom, o padre concluiu agora falando sobre o Papa Francisco. Padre, o nosso programa fala sobre turismo religioso, né? E o Papa Francisco recentemente, né, solicitou, né, à igreja que fossem oficializados destinos do turismo religioso, né? Onde Portugal já está se preparando, Aparecida já está se preparando para isso, né? Diz que talvez o Papa realmente nos 300 anos da aparição da imagem lá em Aparecida venha para o santuário de Aparecida, está nessa expectativa. Portugal ele já confirmou a presença dos 100 anos de aparição de Nossa Senhora de Fátima. Como é que o senhor vê o turismo religioso, então, na visão, a gente começa a ver na visão do Papa Francisco que o turismo religioso realmente está com um grande crescimento, né? Está sendo algo novo, não tão novo para a igreja, porque a igreja já trabalhava com turismo religioso, mesmo sem saber, né? Mesmo sem saber, já trabalhava com turismo religioso, com as romarias, né? Como é que o senhor vê esse apelo do Papa para que os países se programem para citar destinos do turismo religioso para a Ópera Romana? Acho que o Papa Francisco, a grande preocupação dele é que essa igreja se torne presença nesse mundo. Que a igreja possa dialogar com o mundo atual, com esse mundo pós-moderno, com essa realidade que está. Aí eu me lembro sempre daquela passagem, eu falo isso sempre para os agentes de pastoral. Quando Jesus chamou os discípulos, já no final, para a sua ascensão, ele envia os discípulos: ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. O mundo daquele tempo era o mundo do Império Romano, era o mundo das dificuldades, da perseguição, tudo aquilo que nós conhecemos pela história. E aqueles homens saíram do medo, né, de portas fechadas, até o dia do encontro com o ressuscitado fala exatamente, eles estavam de portas fechadas por medo. E com a experiência de Cristo eles vão para esse mundo. E cada tempo, cada época tem o seu mundo. Nós estamos no nosso. Eu acho que o Papa Francisco está atualizando as palavras de Jesus Cristo nesse grande diálogo com o mundo. E um dos caminhos é o turismo religioso. Eu acho que faz um bem, como você colocou. A igreja tem 2000 anos de história, ninguém pode negar isso. As pessoas hoje, os meninos que estudam hoje nas faculdades, nas escolas profissionalizantes, eles recebem uma doutrina contrária à igreja, contrária à fé. Eu acho que por pessoas que desconhecem a história e querem negar a história. Então a igreja, desde o seu início, quando incentivou a peregrinação aos grandes santuários, não tinha isso como turismo religioso. Mas hoje a grande força na Europa, você vê que são as pessoas visitando aqueles lugares, como na Terra Santa, aqueles lugares religiosos, porque isso é essencial à dimensão do homem, da natureza humana. Nós precisamos disso. As pessoas às vezes desconhecem que dentro de nós existe algo transcendente. E o turismo, quando ele incentiva, ele sabe que isso pode ser um caminho para também chegar ao Evangelho, chegar ao coração de uma pessoa. Então eu vejo isso como uma abertura, e graças a Deus que aparecem pessoas que organizam, porque certamente não é fácil também, não é fácil. Precisa enfrentar as barreiras, as dificuldades que nós sabemos que tem, mas se você tem um objetivo e o que é que você quer com aquilo ali, tudo vai fazer um bem. Eu me lembro daquela passagem de Jesus Cristo, que os discípulos chegaram reclamando porque tinha gente também que estava fazendo milagre lá fora e que não era do grupo dele. Ele disse: não façam isso não proíbe nada não, se está fazendo um bem,
que deixa fazer o bem, porque está somando aquilo que nós queremos fazer, que é o bem também. Então eu vejo muito nessa visão. Eu acho que a gente precisa aprender mais com o Papa Francisco, a gente precisa aproveitar mais tudo aquilo que os que estão fora da igreja estão aproveitando dele. E nós, muitas vezes, estamos dentro e não estamos sabendo aproveitar aquilo a riqueza que esse homem está fazendo em mostrar essa igreja, atualizando a missão da igreja no mundo de hoje. Padre Chagas, o senhor falou muito de pastoral e também acabei me esquecendo de falar que o senhor é o coordenador para as pastorais dentro da Arquidiocese de Natal, né? E dentro disso, né, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O Papa surpreendeu a igreja, surpreendeu todos quando lançou o documento Laudato Si, né, que era o cuidado da casa comum, né? E para nós, né, quando falamos de turismo, vamos ler o documento Laudato Si, ele fala, o próprio documento, ele já fala de sustentabilidade, de cuidar do meio ambiente, de cuidar do planeta, né? Isso é o trabalho do turismo. Eu gostaria de ver, em breves palavras suas, a sua visão como pastoral, o documento como pastoral para ser incrementado dentro do turismo religioso. Olha, veja bem, eu vejo o Papa Francisco, ele retoma um espírito de São Francisco de Assis. A grande preocupação do Papa é com o Evangelho, a alegria do Evangelho. Como você levar esse Evangelho, não é? As pessoas possam descobrir Jesus Cristo, ou redescobrir Jesus Cristo, e por conseguinte um caminho da felicidade. E o Evangelho nos sustenta como pessoa humana. Depois, a sua segunda encíclica, que é exatamente sobre o cuidado com a casa comum, que São Francisco também teve. As duas coisas de São Francisco, o Evangelho e a harmonia com a obra de Deus, com as coisas criadas. Nós estragamos isso. Nós estragamos, todos nós, desse mundo atual, quando centralizamos tudo no lucro e esquecemos da pessoa humana, da vida humana. Não importa o que vai acontecer, as consequências, o que importa é que agora eu tenho lucro. Isso vem prejudicando toda a nossa casa, que é, lá na expressão do Gênesis, o paraíso que Deus deixou, com o homem como centro para cuidar. Então eu vejo, como coordenador pastoral, eu vejo de grande importância esse grito, né, de todos aqueles que estão pensando no bem. São os homens que têm um coração de boa vontade. Então eu acho que isso vem somar, vem abrir horizontes, vem fazer crescer uma consciência. Eu me lembro que uma promotora do meio ambiente, a doutora Gilca, ela falou para a gente sobre essa encíclica, ela falou com entusiasmo muito grande. Ela disse, e uma coisa me marcou, que ela disse assim: aquilo que eu tanto luto, que eu tanto falo, tem uma pessoa que está dizendo a mesma coisa. Eu acredito nisso. Então ela vibrou com tudo isso. Eu acho que quem tem um coração que quer ver o bem da pessoa humana, porque na hora que você cuida de tudo isso, você está pensando no homem. Não está mais só pensando no dinheiro. O dinheiro é importante, o dinheiro tem sua importância, mas quando ele determina o nosso comportamento ao ponto de a gente se esquecer que o outro é o nosso semelhante e por isso eu destruo para que eu possa ter lucro, aí ele começa a prejudicar. Então acho que tudo isso, numa visão pastoral, vem somar para aquilo que é o essencial para nós cristãos, que é a pregação do Evangelho, que é levar o Evangelho adiante, libertar as pessoas de suas prisões, e por isso ela destrói. Padre, eu gostaria até de pedir, né, para mostrar um pouco a imagem, e para a gente terminar o programa, para o senhor nos falar um pouco da história dessa imagem, né? Esse painel, né, que retrata a história dos nossos protomártires do Brasil, né,
Mártires Potiguares. Aqui me faz lembrar a música de Padre Campos, Mártires da Fé, Filhos do Rio Grande, né? Se eu me contar um pouco dessa história. Em primeiro lugar, nós temos a alegria que eu acho que é uma grande referência deste santuário, é exatamente esse painel, foi o painel que foi apresentado para o mundo, para a igreja toda católica, lá no dia da beatificação, no dia 5 de março do ano 2000. Na hora em que acontece a beatificação, estava acontecendo, esse painel estava coberto. Então ele é apresentado para dizer aqui é a imagem dessa história, aqui é a imagem desse acontecimento. Vocês daqui em diante podem ter uma referência a essas pessoas porque elas estão no céu, elas não estão ali. Mas nós precisamos, o ser humano precisa da imagem, senão a gente fica inventando coisa na nossa imaginação. Então temos que ter referência, temos que ter segurança. Então nós temos a alegria, aqui no Santuário dos Mártires, aqui no bairro de Nazaré, de guardar com muita alegria no nosso altar este painel, né, que retrata exatamente, em primeiro lugar, a Eucaristia, o martírio, né? O martírio, a capelinha lá de Cunhaú, onde estava acontecendo a Eucaristia. Depois, em Uruaçu, o grande louvor, né, que Mateus Moreira fez, louvado seja o Santíssimo Sacramento, e um padre, um sacerdote também na história do martírio. Então a Eucaristia, eu digo sempre, a Eucaristia que alimenta a missão daqueles que seguem Jesus Cristo, que é o próprio Cristo Eucarístico. Então este painel, ele retrata tudo isso, por isso que traz as crianças, o povo, a hora do louvor ao Santíssimo Sacramento e os dois sacerdotes que, um em Cunhaú, outro em Uruaçu, doaram suas vidas rezando. Então isso é exatamente um testemunho de fé. A igreja de hoje, os cristãos que às vezes, por qualquer motivo, se afasta. Às vezes uma dificuldade tão pequena, um desentendimento, uma falta até de relação, aí diz, perdi a fé. Você não perdeu, você nunca teve fé. Ninguém pode perder fé. A gente pode até ter alguns momentos de fragilidades, tudo, mas perder aquilo que é da natureza humana não se perde. Então acho que a igreja de hoje precisa voltar à igreja profética, a igreja que tenha coragem. Claro que todo mundo não vai ser mártir desse jeito, mas nós podemos dar o nosso testemunho de outra maneira e aprender com os mártires a seguir Jesus Cristo, não desanimar. E é claro que a igreja hoje passa por perseguições de outra maneira. Nós estamos há ideias para destruir, difamar, desorganizar. A gente sabe muito bem isso, outros meios que trabalham constantemente para destruir a igreja. Mas não nos esqueçamos que Jesus Cristo disse: eis que eu estarei com vocês até o final dos tempos. Ninguém vai destruir. Não teve império nenhum que destruiu a igreja, porque ela tem um toque de Jesus Cristo, ela é divina. Estivemos com o Padre Chagas aqui na Paróquia Basílica dos Mártires, onde vamos encerrar o programa. Eu também quero, na próxima vez, e até o Kleber, né, Kleber? A próxima vez trazer uma toalhinha para me enxugar aqui também, né? Mas eu queria pedir ao senhor, Padre Chagas, para encerrar o programa um pouco, com a sua bênção final e até mesmo pedindo a proteção dos mártires aos nossos telespectadores. Antes da bênção, eu gostaria de fazer um convite a todos que agora estão vendo esse programa. Visite o Santuário dos Mártires aqui em Natal, na Miguel Castro, aqui no bairro Nazaré, no domingo. Aqui no santuário nós temos 2 missas, uma às 7 da manhã e outra às 5 horas da tarde. E na semana, de terça a sexta, nós temos missa às 19 horas. E no sábado nós atendemos aquelas solicitações festivas, mas aqui que vêm para o santuário. Então, venha passando por Natal, visite o nosso santuário. Nós temos também lá o local, o terreno onde o sangue dos mártires banhou aquela terra santa aqui em Uruaçu.
E temos também Cunhaú, que vai celebrar no dia 16 de julho lá também esse grande momento. Só que o dia festivo, o dia litúrgico dos nossos mártires é no dia 3 de outubro. O Senhor esteja convosco e desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso aí, pessoal. O que vocês acharam do programa de hoje? Olha só um pouquinho daquilo que nós tínhamos a partir de agora no programa Exportu Católica na TV. Hoje começamos sobre o potencial do turismo religioso na capital potiguar, justamente ali na Basílica dos Protomártires do Brasil. Estamos pisando em solo de santos, certo? E em breve, próximo domingo tem novidade aí, continuamos essa história, continuamos esses dados históricos dos Protomártires do Brasil, e agora no Centro Histórico de Natal, lá na Igreja Nossa Senhora da Apresentação. Aguardamos você e a sua audiência até domingo que vem, pessoal.